E aí, Joe! Fala, Creuza! Sejam bem-vindos aí ao canal do Creuza. Vamos dar continuidade aí ao assunto sobre função, que a gente já vem trabalhando aí algumas aulas, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o domínio de uma função, né? Então, a maioria das funções, ou grande parte das funções que vai aparecer aí na vida de vocês, elas vão estar submetidas ao domínio dos números reais, né? Que é aquele conjuntão que a gente conhece, a gente trabalha há bastante tempo, né? Lembra lá os reais? A gente tem os naturais, né? Aí os naturais só satisfazem duas operações, a adição e a multiplicação. Aí depois a gente tem a ampliação dele, que é o conjunto dos inteiros. Aí os inteiros satisfaz a adição, subtração e a multiplicação, a divisão ainda não, né? Aí depois eu tenho uma ampliação dos inteiros, que são os racionais. Agora sim, aqui no conjunto dos racionais eu consigo somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Aí é agregado aqui um anexo, que é o conjunto dos irracionais, né? Então entra aqui raiz de 2, raiz de 3, π, né, φ, todos esses números aí e tal. Então, quando eu tenho a união de todos esses conjuntos, ó, esse maiorzão aqui, vou fazer um contorno aqui, tá? Eu tenho então o conjunto dos reais, que é o conjunto que a gente usa bastante, né? E acredito que é o mais utilizado aí no dia a dia, né? Para a maioria dos nossos problemas, enfim, conjuntos reais. Apesar que ele continua, né? Depois eu tenho o conjunto dos complexos, depois ainda os conjuntos dos quaternos e aí por diante. Bom, então, rapaziada, é o seguinte, o que é uma função real, né? É aquela função que, dado a sua lei, ela vai propiciar um número real. Vai ser um número dentro daqueles ali, tá? Pode ser até que seja um número irracional, não tem problema. Pode gerar lá um, sei lá, um raiz de 2, um φ, alguma coisa desse tipo, tá? Então esse tipo de função ela é real. Então, no decorrer do ensino fundamental, a gente estuda algumas situações que nós não temos resultado, né? A gente não tem um resultado real. Vou relembrar aqui, por exemplo, a primeira. Suponha que eu tenho algum número qualquer, aí, sei lá, pega ele, 32. E eu vou pegar o 32 e eu vou dividir por zero. Essa situação aqui, a gente até pode estudar o limite dela, um monte de coisa, mas ela não tem um resultado. O resultado, esse resultado aqui, ele não é um número real, né? Tá? Então, eu tenho a primeira condição, que é o quê? Que o meu denominador ele não pode ser zero, ou seja, eu não posso dividir para o número zero, beleza? Eu tenho uma outra condição, que é aquela que, quando a gente estuda lá, quando começa a estudar a raiz quadrada, né, um pouquinho de radiciação, a gente vai perceber que também, se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, esse meu resultado aqui, ele também não é real. Ele pertence até, inclusive, a um outro conjunto numérico, né? Esse cara aqui, né? Ele vai ser o 2i, o resultado aqui, ele pertence aqui ao conjunto, então ele pertence ao conjunto dos números complexos, né? Aí é outra história aí, fica para as aulas futuras aí que eu vou falar sobre conjuntos complexos. Mas ele não é um número real, né? Então, com isso, com essa aplicação dessas condições, é o que a gente vai determinar se uma função ela vai ser real ou não, tá? Então, a gente vai trabalhar essas condições, é bem simples até, inclusive, tá? Então, vamos aqui para a primeira. Suponha que eu tenha essa função, beleza? Eu quero aqui, né, determinar o domínio dessa função aqui. O que é o domínio? São todos os valores que o x pode ser substituído, pode ser atribuído. A princípio, você pode colocar qualquer valor para o x. Porém, lembrando daquela condição que eu falei, esse cara aqui, ó, ele é um denominador. Então, o 2x menos 5, ele jamais pode ser zero, porque se ele for zero, eu vou ter uma divisão para zero, e uma divisão para zero não resulta no número real. Então, a gente fala que ele tem que ser diferente de zero. O meu denominador,
Ele tem que ser diferente de zero. Com isso, eu vou resolver isso aqui igual uma inequação. Olha só, eu vou ficar com 2x aqui, o menos 5 passa para lá. Então, e o meu 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, meu x tem que ser diferente de 5 sobre 2. Beleza? Então, eu posso escrever assim, ó, o domínio, beleza, da minha função, posso até escrever assim, ó, o domínio da minha função f, ele é o quê? Ele vai ser, né, qualquer x que pertence aos reais, então qualquer x pertencente aos reais, tal que o meu x, ele jamais poderá ser 5 sobre 2. Porque se ele for 5 sobre 2, aqui vai dar zero, e eu não quero que esse resultado seja zero, beleza? Então essa aqui que é a minha condição para essa função aqui, beleza? Então, primeiro caso, só vai ter basicamente são dois, tá? E o outro caso a gente estende, tá? E o segundo caso, como aquele que eu falei, né? Aqui eu tenho uma raiz quadrada, ó. Eu até posso ter uma raiz cúbica negativa. Por exemplo, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. A raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sétima. Todos os índices que são ímpares, eles admitem um radicando. Lembram essa palavra? Radicando. Radicando é o que está aqui, ó, dentro do meu radical, né? Dentro daqui desse símbolo. A gente fala raiz, né? Mas na verdade raiz é o resultado, tá? Ele aqui é o radicando, é o que está abaixo aqui do meu radical. Então esse cara ele jamais pode ser negativo numa função em que o índice é par. Essa que é a sacada. Se for ímpar pode ser, tranquilo, não tem problema nenhum de restrição. Mas se for par, por exemplo, nesse caso aqui, ó, olha só, eu tenho uma raiz quadrada, né? Então, jamais esse cara aqui, ele vai poder ser um número negativo. Como é que eu escrevo? Não pode ser um número negativo na matemática, né? Então, eu vou pegar aqui o meu radicando, tá? Que é o 2x menos 6. Então, esse cara, ele tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Isso quer dizer que ele tem que ser zero ou um número positivo, tá? Dito isso aqui, resolvendo essa inequação, ó, o 6 passa para o outro lado, fica positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então fica 6 sobre 2. Opa, mas 6 sobre 2 a gente sabe que é 3, né? Então a minha condição está aqui, né? Então eu posso escrever lá o domínio da minha função f é o que? É um x que pertence aos reais, tal que o meu x ele tem que ser maior ou igual a 3. Se ele for um número abaixo desse cara aqui, por exemplo, sei lá, se o x for um número, né, contradizendo esse cara aqui, o meu radical ele vai ser um número negativo, beleza? Então, por exemplo, pega um número que não está aqui, por exemplo, 2, tá? Se tu colocar o 2 aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, e 4 menos 6 dá menos 2, tu vai ter raiz quadrada de menos 2, e não é um número real esse resultado, tá? Então essa é a condição. E a terceira é uma junção das duas, tá? É quando eu tenho um denominador e esse denominador ele é uma raiz, né? Uma raiz enésima, uma raiz com índice par. Aí eu tenho problema no sistema. Então eu vou usar a mesma coisa, só que aqui nessa condição ele também não pode ser zero. Então, na condição passada, o meu radicando ele tinha que ser o quê? Vou pegar esse aqui, meu radicando. Ó, na condição passada, o meu radicando ele tinha que ser maior ou igual a zero. Só que agora esse cara está no denominador. Aqui não pode ser zero, porque senão eu vou ter uma divisão por zero. Então, ele simplesmente precisa ser o quê? Ele precisa ser maior. Poxa, que ruim. Ele precisa ser maior que zero. Ficou bem molezinha, né? O 2 passa para lá, x maior que menos 2. Então, se eu quisesse escrever isso aqui, o domínio da minha função x, né? Feia coisa. O domínio da minha função x é o quê? Um x, né? Que vai pertencer aos reais, tal que o
meu x ele tem que ser maior que menos 2, tá? Então, nesse caso, não pode ser o menos 2 e não pode ser um número menor que menos 2. Tranquilo? Aí agora a gente tem umas atividadezinhas para praticar, tá? Então, bem de boas. Aqui a primeira, né, determinar o domínio, tá? Ou seja, o valor que o x pode ser que eu posso atribuir para x. Aqui no caso eu não tenho nenhuma restrição, né? X pode ter qualquer coisa, que é de boa, né? Então aqui simplesmente, né, se quiser colocar bonitinho, domínio da função é igual a x que pertence aos reais. Eu não tenho nenhuma restrição aqui por x, é qualquer número real, beleza? Então, tranquilo. Para o b, opa, aqui eu tenho um denominador. Eu sei que o meu denominador, ele não pode ser zero, então ele tem que ser diferente de zero. Então 4 passa para lá, vou ficar com 3x diferente de menos 4. 3 está multiplicando, passa dividindo, x diferente de menos 4 terços. Então, o domínio da função f aqui vai ser igual ao quê? É um x que pertence aos reais, tal que o meu x jamais poderá ser menos 4 terços. Molezinha, né? Para próximo, o que, que eu tenho? Opa, tem uma raiz quadrada, tem uma restrição para o meu radicando aqui. Quem que é o meu radicando? Menos 3x mais 15. Esse cara ele tem que ser um número positivo, então tem que ser maior ou igual a zero. Isso implica que o 15 passa para lá, né? Maior ou igual a menos 15. O meu 3 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ficar com menos 15 dividido para menos 3. Ah, lembrando aqui, o professor fez caca, né? Ó, vamos lembrar aqui como é que resolve uma inequação. Quando o meu coeficiente da incógnita ele é negativo, a gente tem que multiplicar tudo por menos 1. Lembram disso, né? Por menos 1 aqui, ó. Aí o que, que acontece? Muda o sinal, a boquinha muda de lado e muda o sinal, tranquilo? Agora sim, 3 está multiplicando, passa dividindo, o meu x vai ser o 15 dividido para 3. 15 dividido para 3 é 5. Então a minha restrição é essa, o x tem que ser menor ou igual a 5. É que eu vou escrever aqui, tá? Aqui em cima. Então, domínio dessa função f vai ser x pertence aos reais, tal que o meu x ele tem que ser menor ou igual a 5. Beleza, rapaziada? E por último aqui, o que, que eu tenho? Eu tenho aquela restrição mais chatinha, né? Que eu tenho uma raiz quadrada, mas ela está no lugar de um denominador. Então, esse cara jamais pode ser zero. Então, como é que vai ficar? 4x mais 4 tem que ser maior que zero.